Olá pessoal, nessa terceira aula vamos ver alguns conceitos introdutórios à estática dos fluidos. Vamos revisitar e revisar as forças de superfície, né? Ou a diferença entre forças de volume e forças de superfície. Vamos ver a equação de hidrostática e como que fica essa distribuição de pressão em um fluido hidrostático. A hipótese fundamental, né, por trás da estática dos fluidos é que o fluido está estático, como a palavra indica, né, ou eventualmente ele está se deslocando com velocidade constante. Ou seja, o que significa isso, conforme vimos nas aulas anteriores? Que não há deformação no fluido, e se não há deformação, já não, o fluido não está sendo deformado. Ele se desloca como ele pode se deslocar como um corpo rígido, ou seja, não há variação espacial de velocidades. E se não há variação espacial de velocidades, as tensões viscosas e as tensões oriundas ou associadas à taxa de deformação são nulas. Desta forma, a única tensão que vai estar agindo é a pressão. E a pressão, conforme nós vamos ver agora, ela é uma tensão que ela não apenas ela é perpendicular, ou seja, uma tensão normal, né, ao plano onde ela está agindo, ela vai resultar numa força que é perpendicular ao plano onde ela está agindo, que está sujeito a essa pressão, como também ela age de forma igual em todas as direções, ou seja, a força resultante da pressão vai ser aplicada, ou seja, a força resultante de uma pressão aplicada a uma determinada superfície, ela vai agir igual em qualquer direção, ou seja, independentemente da direção dessa minha superfície. E por que essa pressão ou essa tensão resulta numa força que independe da direção do plano? Porque é uma tensão que ela age de forma igual em todas as direções. Então o que acontece? Como a gente representa isso, e vamos aproveitar esse momento para revisar esse conceito, né, do tensor-tensão e da tensão representada através de um tensor. O que significa isso em termos de, ou expresso um tensor em um eixo de coordenadas cartesianas? Que é uma tensão, né, que age perpendicular aos planos. Então vocês podem ver aqui, essa seria a minha tensão agindo na direção x, né? Ou agindo na área x e na direção x, e essa aqui é a minha tensão que é aplicada na área y, que significa área y, a área que é perpendicular ao eixo y e agindo na direção y. Se essas duas tensões são iguais e as tensões cisaliantes, ou seja, as tensões que atuam de forma tangencial à minha superfície, são nulas, como é o caso porque não há taxa de deformação, logo a tensor-tensão fica dessa forma. Aí se nós pensarmos, por exemplo, vou definir agora uma superfície no espaço, que define aqui, que é representada por um vetor A, né, que é perpendicular a essa superfície. E eu vou calcular qual é a força resultante das tensões aplicadas nesse plano, né? Como nós já colocamos, esse plano vai ter duas componentes, uma componente, ou seja, eu posso decompor a partir das projeções desse plano nos planos perpendiculares aos eixos coordenados, e dessa forma, nesse caso, a minha área vai ser dada por este vetor A, que tem um módulo A, ou seja, o tamanho da minha superfície, e ela é decomposta nas suas componentes x e y. Muito bem, se eu quero calcular a força que está agindo nesta minha superfície, como que vai ser? Força e para obter essas componentes eu vou simplesmente multiplicar escalarmente este tensor pelo vetor de área, né? Ou pelo vetor de área que eu vou colocar aqui na forma de coluna. E como que eu fazia esse produto? Muito simples, multiplicava linha por coluna, apenas lembrando como faço esse produto escalar do tensor como vetor.
E o módulo dessa força, lembrando que vai ser a soma das componentes elevadas ao quadrado, raiz quadrada, então vai ficar p quadrado, a quadrado, seno quadrado de θ, menos p, mais p quadrado, cosseno quadrado de θ. Como seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, resulta que o módulo dessa força vai ser simplesmente o produto da pressão pela área, independentemente do ângulo dessa superfície. Ou seja, o que significa isso? Que para qualquer superfície, com qualquer ângulo que eu for definir, para qualquer superfície, com qualquer ângulo que eu for definir no meu volume fluido, a força resultante vai ser o produto da pressão pela área, independentemente de como que a superfície está orientada no espaço. E um outro conceito também importante para comentar, que vocês devem ter percebido, é que sempre essa pressão aparece com um sinal negativo, ou seja, tem menos P, eu escrevi aqui, é importante colocar esse menos P, por quê? Porque a pressão ela é sempre de compressão, ela está sempre agindo contra a minha superfície, está agindo de forma de comprimir o meu fluido. Então é importante entender que essa pressão sempre é negativa, por quê? Porque ela atua em forma contrária ao vetor de área, ou seja, se eu tenho uma superfície com orientação, com um vetor de área apontando para fora da superfície, a pressão sempre vai ser contra esse vetor de área, e por isso que aparece o sinal negativo. Muito bem, então depois que nós entendemos e provamos que a pressão ela age igualmente em qualquer, ou aplicada na superfície vai resultar numa força que é igual ao valor do produto da pressão multiplicado pela área, independentemente da orientação dessa área, nós vamos agora deduzir a equação de hidrostática. E nesse momento, nós vamos fazer uma primeira introdução àquela relação em como passo de um balanço integral para um balanço diferencial. O que eu vou fazer é um balanço de forças que estão agindo nesse meu volume de fluido, e depois vou fazer esse volume tender a zero, ou seja, vou adotar um volume infinitesimal, de forma que eu vou ter, é como se eu tivesse um balanço de todas as forças que estão agindo em um ponto, em uma partícula fluida muito pequena, infinitesimalmente pequena, um volume muito pequeno. Então, para isso, eu vou primeiro definir a minha força de pressão, apenas lembrando que se essa pressão, de um modo geral, ela é ou seja, ela é estou aqui colocando esquematicamente uma distribuição de pressão. Então, se essa pressão, de um modo geral, ela depende do espaço, ela varia no espaço, não vai ser apenas o produto da pressão dessa força, mas o produto da soma de todas essas forcinhas diferenciais, né? Imaginando que eu vou ter em cada ponto de superfície o que eu vou chamar um diferencial de área, né? Então eu vou ter um diferencial desse vetor área, ou seja, seria uma pequena área que ela tem um tamanho diferencial e ela tem um vetor perpendicular, né? Então, para cada pressão que está atuando nesse diferencial de área, eu tenho uma pequena força. Então, eu vou ter que somar essas forças, eu vou ter que integrar essa pressão ao longo de toda a minha superfície onde essa pressão está agindo. Com isso, o que eu vou obter? Vou obter uma força de pressão, que ela é perpendicular a essa superfície. Claro que essa superfície, se é plana, se ela for uma superfície curva, eu vou ter que integrar ela ponto a ponto, então vai resultar em alguma força com um determinado ângulo, mas a integração da pressão sobre superfícies curvas está fora do escopo desse curso, e essa força vai resultar perpendicular a essa minha superfície. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir todas as forças que estão agindo no volume de fluido, né? E como esse volume eu não tenho aceleração,
esse volume vai estar em equilíbrio, ou seja, o somatório de todas as forças que estão agindo no meu volume de controle vai ser nulo, porque esse volume não tem aceleração. Quais são as forças que estão agindo nesse meu volume de controle? Vão ser as forças associadas às superfícies e à força de gravidade. Eu vou considerar apenas a força de gravidade como força de campo, como nós já comentamos. Então, nós vamos ter a força de gravidade que ela está agindo num volume de fluido, e todas as forças da pressão que estão agindo nas superfícies desse meu volume. Eu imagino que eu vou pegar um voluminho de fluido, um fluido que está estático. Então, eu vou pegar um pequeno volume e vou determinar quais são as forças que estão agindo nesse volume. Então, vamos imaginar, apenas para simplificar, um volume inicialmente cúbico, depois eu vou fazer ele tender a zero, então não importa qual é a minha forma inicial desse volume, é apenas para eu conseguir determinar mais facilmente as forças de pressão que estão agindo nas diferentes superfícies. Vou calcular agora quais são as forças que estão agindo nas superfícies desse volume. Então vamos imaginar, vamos tomar como um exemplo a primeira superfície, essa superfície aqui. Então, qual vai ser o tamanho dessa superfície? Ela vai ter um tamanho que eu vou definir como o tamanho do meu volume, delta y, e na profundidade delta z, ou seja, eu vou ter um cubinho inicialmente de tamanho delta x, delta y, delta z, e se eu quero calcular a minha força nessa superfície, vai ser simplesmente a pressão que está agindo nessa superfície, ou seja, a pressão aonde? A pressão que está sendo avaliada em x mais delta x, ou seja, neste ponto aqui, multiplicado pela área. Qual é o tamanho dessa área? Delta y, delta z, né? Conforme eu coloquei aqui. E aí uma coisa importante é entender que essa pressão sempre está agindo de forma de comprimir, ou seja, de forma contra essas superfícies. Então, se eu estou em um plano, onde meu vetor de área, vejam bem, como que seria o meu vetor normal aqui a essa superfície? O meu vetor normal aqui é I, é o vetorzinho que é perpendicular a essa área, o vetor de base na direção X. Então vai ser na direção, o I vai estar apontando na direção positiva de X e a força resultante da pressão sempre negativa, sempre contra a superfície, ele vai estar apontando contra esse vetor. Por isso que tem um sinal negativo aqui na frente. Da mesma forma, se eu estou neste outro plano, que eu vou colocar aqui, ou seja, o plano cujo vetor normal está apontando no sentido negativo de x, né? No sentido negativo de x, esse seria menos i esse vetor, né? Esse vetorzinho normal seria menos i. Então, eu tenho como vai ser a força? Vai ser a pressão, que eu sempre considero que ela é negativa, ou seja, sempre é uma tensão que está atuando de forma de comprimir. Porém, qual é a direção dessa força, ou direção dessa superfície? É menos i. Então ela vai ser a força, vejam bem, se eu tenho um plano aqui e eu tenho uma força que está atuando nessa direção, nesse caso a força resultante vai ser positiva, ou seja, se eu considero a força que está agindo nesse plano, vai ser uma força positiva na direção x, ou seja, menos, com esse menos aqui, vai corresponder a uma força positiva, enquanto a força que eu estava calculando no outro plano, no plano anterior, vai ser negativa, né? Vai apontar negativo na direção x. Procedendo da mesma forma para o plano agora y, ou seja, o plano que é perpendicular ao eixo y, vou ter uma força no sentido negativo do eixo y e no sentido, a força que está no plano inferior, no sentido positivo. E da mesma forma para z, ou seja, vou calcular as forças em x, em y e em z, que seria o plano perpendicular à minha tela. E depois o que eu vou fazer? Esse somatório de forças, essas são as forças de superfície, ou seja, todas as forças que estão agindo nas minhas superfícies desse meu volume de fluido. E qual é a força de campo? Vai ser simplesmente a massa, ou seja, o produto da densidade pelo volume, que isso seria a massa de fluido contida nesse volume, multiplicado pela gravidade. E lembrando apenas que a gravidade nesse caso, se eu defino meu eixo y apontando para cima, a gravidade aponta para
baixo. Ou seja, por isso que resulta uma força negativa na direção Y. Muito bem, então agora vou fazer um procedimento que, como eu comentei, é um procedimento que vai valer. A gente vai fazer agora um balanço de forças. Depois, quando a gente for fazer balanço de energia, balanço de calor, vai ser sempre o mesmo procedimento. Eu vou fazer esse balanço, ou seja, eu vou calcular quais são as ações, as energias, ou nesse caso as forças que estão sendo aplicadas ou trocadas através da superfície desse meu volume de controle. Eu vou dividir esse volume de controle pelo volume em si, que no caso, qual é o tamanho desse volume? Qual é o tamanho desse volume? V é igual a delta x, delta y, delta z. Então, eu vou dividir por esse volume de controle, ok? Quando eu dividir, por exemplo, esse primeiro termo aqui, o que vai acontecer? Vai cortar o delta y, delta z, né? No caso, vai cortar o delta y, delta z, vai sobrar o quê? Dividindo o delta x, que aparece aqui. A mesma forma para os termos em y, e vai aparecer o delta y. E da mesma forma para os termos em z, vai aparecer o delta z. Ou seja, quando eu dividir as diferentes superfícies pelo tamanho do volume, vai sobrar apenas aqueles delta x para as forças aplicadas em x, delta y para as forças aplicadas em y e delta z para as forças aplicadas em z. E do outro lado vou ter apenas ρg, né? Porque o volume vai cortar, ok? E aí, lembrando a definição de derivada, né? Aqui vou colocar apenas um lembrete, só para quem não está aí, né? A definição de derivada. Então, se eu tenho uma função avaliada em x, uma função qualquer, mais delta x, menos a mesma função avaliada em x, dividido por delta x, quando esse delta x tende a zero, isso nada mais é do que a definição, isso aqui é a definição da derivada dessa função f em relação a x, né? Isso, se essa função f, do modo geral, depende de várias variáveis, como é o caso da pressão, nós temos uma pressão que depende de x, y e z. Nesse caso, vai ser nada menos do que a própria derivada. Então, isso aqui vai resultar quando tomar um volume infinitesimal, lembrando que eu tinha partido de calcular as forças na forma integral ao longo desse volume, agora eu vou colapsar, vou fazer esse volume tender a zero. Esse primeiro termo vai resultar na derivada da pressão em relação a x, esse segundo termo vai resultar na derivada em relação a y, e a mesma coisa em relação a z. E aí, observando o que aparece aqui, que são o produto das derivadas, né, nas componentes, ou seja, na verdade resulta um vetor resultante, seria como se fosse um vetor que resulta de todas as forças de pressão, de todas as forças de superfície que estão sendo aplicadas nesse volume, e vai ser nada mais e nada menos do que o gradiente de pressão, pela própria definição de gradiente. Quem não lembra aí, peço que vá a um livro aí de cálculo para lembrar a definição do gradiente, nesse caso da variável pressão. E esse gradiente vai ser, digamos, equilibrado, por quê? Pela força peso, né? Então, concretamente, eu vou ter um balanço, né, entre as forças de pressão, como não há outras forças agindo, não há forças, não há tensões de desalhamento, não há forças inerciais, ou seja, não há aceleração. As únicas, eu vou ter um equilíbrio entre a pressão e o peso, né? Basicamente, o peso, a diferença de pressão, a variação espacial de pressão, a diferença de pressão entre dois pontos, nesse caso na vertical, nós vamos ver isso, vai equilibrar o peso desse fluido, ok? E aí, considerando que a gravidade atua, né, para um sistema de eixos coordenados, com o eixo y na direção vertical, atua apenas na direção vertical, eu vou ter, a partir de esta equação, que é uma equação vetorial, se eu decomponho essa equação nas diferentes componentes, eu vou ter que a variação da pressão em relação a x é nula, a variação da pressão na direção y ela é equilibrada pela força de gravidade, que nesse caso é uma força por unidade de volume, ok? E a variação em z é nula. Então eu posso agora integrar esse campo de pressões, né, em uma determinada altura,
notando que em x e em y a pressão é constante, então simplesmente em qualquer ponto, o que significa isso? Que significa que a derivada da pressão em relação a x seja zero? Que em qualquer ponto de uma linha horizontal, a pressão em um campo hidrostático vai ser constante. Ela vai depender apenas da direção vertical, ok? Então eu posso integrar agora esta componente da minha equação, do meu vetor gradiente de pressão, simplesmente separo variáveis, né, de y de um lado, de diferencial de pressão do outro, e eu vou integrar entre dois pontos. Quais são os dois pontos? São as minhas condições de contorno dessa minha equação diferencial. Então, eu vou dizer que em y igual a zero, a pressão é a pressão P0, que na verdade é a pressão atmosférica. Nós vamos comentar na próxima aula sobre a pressão atmosférica, né? Mas é a pressão no meu, se eu tenho um fluido, uma piscina, por exemplo, cheia de um líquido, na superfície dessa piscina eu vou ter uma determinada pressão. Nós vamos considerar que é a própria pressão atmosférica, mas na verdade essa pressão P0, no caso geral, ela é a pressão que está agindo na superfície do meu fluido, né? E eu vou integrar entre P0 e uma pressão qualquer. Aqui eu vou ter uma pressão em um ponto Y qualquer, ok? E vou dizer que essa pressão P0 vai ser em um ponto Y0, e em um ponto Y qualquer eu vou ter a pressão P. Então, integrando entre esses dois pontos, eu vou dizer que P menos P0, vai resultar que P menos P0 é igual a ρg, considerando a densidade constante. Isso é importante, eu considero que esta densidade é constante, então ela sai fora da integral. A gravidade é constante, claro, mas o fato da densidade ser constante é uma hipótese, porque de um modo geral eu posso ter um fluido com densidade que varia ao longo da minha altura, então eu teria que considerar isso. Neste caso, no caso geral, a gente vai considerar que a densidade é constante. A gente depois vai ver que pode considerar que essa densidade é constante em trechos. Só para dar um exemplo, se eu tivesse um recipiente com vários fluidos que estão estratificados, eu posso considerar que tem uma densidade ρ1 aqui eu tenho uma outra densidade ρ2 e por aí vai. Ou seja, eu posso ter trechos com diferentes densidades. Eu simplesmente vou aplicar a equação em forma diferenciada para cada trecho. E em resumo, então, isso vai resultar em quê? Em que a pressão, né, a partir daqui, que eu vou ter? Que a pressão de Y, ou seja, a pressão que varia na altura, vai ser igual a P0 mais ρg y0 menos y. E de um modo geral, eu posso dizer que isso aqui é essa minha altura que eu defini. O que é esse H, pessoal? Isso é muito importante entender. É a altura entre a superfície da água, onde eu considero que a pressão é igual a P0, e o meu ponto qualquer onde eu estou querendo mensurar essa pressão. Então, de alguma forma, fica independente de como eu considero meu eixo X e Y. Eu sei que ela depende apenas da altura entre o ponto, a superfície, e o ponto em questão. Ou seja, a minha pressão vai ser igual a quê? A pressão na superfície mais ρgh, onde essa é a altura, esse H é a altura até o ponto onde eu estou querendo calcular a minha pressão. Muito bem, então. Qual é a implicação disso? Qual é o resultado disso? Então, vamos considerar aqui uma figura apenas para que tem essa forma estranha, mas qual é o objetivo dessa figura? Lembrando, a primeira questão, que independentemente da forma e da direção da superfície, a força resultante vai ser perpendicular a essa superfície. Ou seja, em cada uma dessas superfícies eu vou ter uma força resultante, em cada um desses pontos, uma força resultante que é perpendicular a esses pontos. E que a distribuição de pressão na profundidade ela é linear, ou seja, ela depende apenas da altura. E aqui mostrando que, por exemplo, para um ponto, um conjunto de pontos A, B, C, etc., se esses pontos estão na mesma altura, o que significa isso? Todos esses pontos estão a uma
profundidade H em relação ao meu nível, a pressão vai ser igual em todos esses pontos. É claro que nesse ponto I e nesse ponto H vai ser diferente. E aqui é interessante, né, que eu vou colocar aqui, eu vou fazer apenas a título de exemplo nesta aula, depois nós vamos ver exemplos práticos nas aulas síncronas, mas a título de exemplo, nós temos aqui, por exemplo, que nesse ponto H, vamos imaginar aqui, né, que eu tenho aqui, vou chamar aqui um H1 e aqui um H2. Como calcularia a pressão no ponto H? P, a minha pressão nesse ponto P, H são aqui, esse ponto aqui, ok? Esse ponto aqui seria Rho1 G H1, que vamos chamar Rho1, pode ser por cento água, vou chamar de, para facilitar, vou chamar de Rho da água, W, mais Rho do mercúrio, que seria o fluido que está aqui, multiplicado por G, multiplicado por H2. Ou seja, seria a pressão resultante neste ponto, devido à altura da coluna d'água, ou que seria o peso dessa coluna d'água agindo, mais somada a pressão da pressão devida à altura dessa coluna de mercúrio H2. Apenas como um exemplo, a gente vai desenvolver mais na aula síncrona. Obrigado por assistir.